Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Brand Channel Talks. A pandemia afetou gravemente a economia nacional. Contra todas as expectativas, o mercado imobiliário conseguiu resistir às contrariedades que afetaram a economia portuguesa no último ano. Com o regresso à normalidade na agenda, o setor do imobiliário poderá desempenhar um papel essencial para contornar uma crise económica de maiores dimensões. E para percebermos todo este imbróglio, juntam-se a nós, e passo a apresentar, João Sousa, CEO do JPS Group, e Manuel Puerta Costa, membro da direção e presidente da Comissão Consultiva dos Fundos de Investimento Imobiliário da APFIP. Sejam os dois muito bem-vindos e obrigado desde já por se juntarem a nós. João Sousa, o mercado imobiliário que vinha em crescendo nos últimos anos conseguiu sobreviver aqui à crise provocada por esta pandemia. Se é verdade que houve alguma estagnação, também é verdade que, ao contrário do que muitos temiam, não houve uma crise por aí além no setor. O fim das moratórias pode colocar esta estabilidade em causa? A questão em relação ao mercado imobiliário, quando se deu o início da pandemia, todos ficaram sem saber o que é que iria acontecer, não só no mercado imobiliário, mas sim em toda a economia. Isto foi tudo uma novidade a nível mundial. Aqui a grande questão deste fórum, deste talk, é saber basicamente se o preço das casas vão descer, como é que o mercado reagiu e como é que irá expectavelmente reagir daqui para a frente. Se o preço das casas se manteve ao longo da pandemia, manteve-se. O preço das casas efetivamente manteve-se. Isso só vem mostrar aquilo que eu venho defendendo ao longo deste tempo todo, em várias intervenções, em vários artigos de opinião que tenho tido a oportunidade de dar, que o mercado tem sido um mercado muito resiliente, estava bem preparado. O mercado imobiliário é completamente diferente do que estava há 10 anos atrás, na crise, por exemplo, de 2008. Durante a pandemia, indo aqui à questão principal, manteve-se. Houve realmente aqui um ligeiro abrandamento relativamente ao número de transações, mas isso já era uma situação perfeitamente expectável, mas essa estabilidade vai dar segurança ao mercado. Mas temos também de perceber o que é que irá acontecer no período de 2022, nesta retoma económica. Não acredito que vá haver uma desvalorização do mercado imobiliário. Pode efetivamente acontecer aqui o mercado de segunda mão, haver aqui uma certa proteção de preços, mas isso tudo é uma situação normal face àquilo que nós estamos a viver, estas incertezas. Mas em relação a esta situação, se as moratórias vieram ter um impacto no mercado e a pandemia vai ter, neste momento o mercado mostrou-se estável. As moratórias é uma situação que não abrange diretamente o mercado, mas sim todo o mercado imobiliário, mas sim todos os setores da economia, e a capacidade de manter o emprego vai ser fundamental para segurar não só o mercado imobiliário, mas sim para segurar toda a economia, para podermos conseguir, com os desafios que nós temos no mercado, saber que temos poder de compra, as pessoas vão continuar a manter rendimentos, até porque as medidas adotadas pelo governo foram medidas para que as pessoas não tivessem a perda de poder de compra. E isso vai-se ter que analisar e vamos ter que acompanhar de perto. Mas existe aqui uma situação que é a questão entre a oferta e a procura. Existia uma procura muito grande. Essa procura por parte do mercado, ela continua a existir, e isso faz com que os preços estabilizem, o mercado esteja estável e se consiga realmente dizer que a resiliência e que a estabilidade do mercado foi até agora, e que as minhas expectativas sejam para manter em relação mesmo com o fim das moratórias. Muito obrigada, João. Manuel, o PRR será essencial para a recuperação económica do país. O plano contempla várias medidas para o imobiliário e eu agora pergunto-lhe como avalia estas medidas?
Muito boa tarde, muito obrigado por convidarem a APFIP para estar presente nestas G-Talks. De facto, o plano PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que o governo português conseguiu aprovar junto à Comissão Europeia, tem uma componente importante para o investimento imobiliário e o investimento imobiliário na área residencial. De facto, quando se fala de imobiliário, muitas vezes tendemos a restringir-nos a essa parte e a essa dimensão do investimento imobiliário, mas a verdade é que a realidade do investimento imobiliário é muito mais lata que o residencial. É evidente que nos afeta a todos nós como habitantes na nossa casa, ou sejamos arrendatários ou proprietários, e essa é uma dimensão que afeta a todos os portugueses de uma forma especial, mas o plano de resiliência, de recuperação e resiliência apenas contempla diretamente medidas que estão bem quantificadas, de 1.200 milhões de euros para o acesso à habitação de cerca de 26 famílias. Portanto, é claramente uma medida positiva para esta área. É uma medida positiva na medida em que vai impulsionar uma dimensão social que sempre é necessária para o apoio às famílias mais carenciadas. É uma medida que é dirigida através dos municípios. E é uma medida que certamente que tenderá a ter obviamente é espalhada não num ano, é espalhada ao longo dos próximos 4 anos, e portanto é uma medida que terá um impacto importante e positivo na oferta de habitação acessível por parte do Estado português. Ora, isto tem uma contraparte, ou uma contrapartida, se quiserem, que são pessoas necessitadas que tipicamente não recorreriam ao crédito à habitação, não ou os bancos não lhes emprestariam dinheiro, e portanto poderia ser é certamente uma situação que não vai tirar à procura potencial que o João há bocadinho mencionava, e portanto poder-se-ia fazer aqui uma avaliação menos positiva se porventura isto fosse procura satisfeita pelo Estado e não pelo mercado, mas de facto esta situação acaba por ter um impacto marginal, apesar de estarmos a falar de 26 famílias, que é um número muito grande de habitações a serem satisfeitas através do Estado. Há outra componente relativamente menos conhecida, ou talvez que se percebe menos diretamente relacionada com o setor imobiliário, que é uma medida incluída, ou medidas incluídas no âmbito da transição climática. E no âmbito da transição climática, os apoios C13 e C15, que estão especificados lá, se consultarem o site do PRR, podem ver com detalhe as medidas. Os C13 e C15 têm medidas específicas que vão diretamente às questões da sustentabilidade, que são cada vez mais importantes. Sempre o foram no domínio do imobiliário, acho que o imobiliário está muito bem preparado para isso, mas na prática, nesta matéria, o PRR prevê medidas de apoio à eficiência energética dos edifícios e apoios à sustentabilidade para a mobilidade, que também afetam de alguma forma o imobiliário, não na parte que estamos habituados a falar, que é o tema das residências, mas na parte dos estacionamentos. E, portanto, que é uma componente também de qualquer residência, mas que pode ser também vista como uma componente de imobiliário à parte. E, portanto, eu diria que o PRR tem um papel importante, tem um papel que vai ser também por via indireta, vai ter um efeito multiplicador sobre a economia portuguesa e não apenas no mercado imobiliário. Portanto, eu avalio positivamente, ainda que haja sempre a questão relacionada com o excesso de recursos que são dirigidos pelo Estado em relação àquilo que o mercado muitas vezes poderia fazer de forma porventura mais eficiente. Muito obrigada, Manuel. João, o Orçamento do Estado para 2022 vai ser apresentado este mês. Será o primeiro Orçamento do Estado apresentado no pós-pandemia. Que medidas são necessárias para ajudar o mercado imobiliário a regressar ao seu fulgor anterior? Este Orçamento de Estado vai ser um Orçamento de Estado que nós, enquanto agentes do mercado imobiliário, temos vindo a alertar o Estado para que haja medidas muito concretas para poder ajudar o desenvolvimento do mercado imobiliário
e não é só por causa da pandemia. Mas sim situações que nós, os agentes, temos vindo a alertar que necessitamos que o Estado olhe para o mercado imobiliário, para os agentes do mercado imobiliário, de uma outra forma, nomeadamente da carga fiscal que nós temos. Nós temos uma carga fiscal muito grande. Os agentes do setor económico são unânimes em transmitir que é urgente rever essa carga fiscal. Porque se o mercado imobiliário e os seus agentes foram um grande motor de crescimento da economia nos últimos anos, eles também têm capacidade para ser um motor ainda com mais dinâmica, se houver essa coragem da parte do Estado. O Estado tem que ter coragem de olhar para o mercado e para os seus agentes e perceber que precisa de um mercado imobiliário forte para que se consiga ir mais além. Tudo o que foi feito até agora consegue-se ultrapassar, desde que haja essa coragem do Estado. Porque nós estamos a falar de uma carga fiscal em relação ao IVA, nós temos vindo a pedir uma redução do IVA de 23% para 6%, como foi no caso da reabilitação, e viu-se os dados da reabilitação, o que é que aconteceu. Foi um grande motor, foi uma grande atração de investimento, e isso na construção nova não acontece. Não acontece e temos 23%. 23% é uma carga fiscal muito grande. E o Orçamento de Estado para 2022 devia contemplar essa redução. Se não querem contemplar essa redução de 23 para 26, pelo menos que façam essa dedução do IVA, porque os promotores imobiliários não conseguem fazer essa dedução. Isso é um imposto completamente direto que nós não conseguimos reaver esse imposto. E o Estado tem que ter coragem, porque sabe que existe uma procura muito grande em relação à habitação com preços acessíveis. Inclusive, acabámos de sair de umas eleições que grandes parangonas foram feitas, que a habitação acessível, etc. Mas os particulares fazem parte da solução. O Estado não consegue ter capacidade para fazer habitação a preço e com qualidade para aquilo que o mercado procura. E isso só é possível se o Estado tiver coragem de olhar para a questão do IVA e dizer vamos passar de 23 ou vamos, no mínimo, fazer essa dedução. Isso em relação ao IVA. Existe aqui uma outra situação, que é o IMI, que é os produtores terem que pagar e serem penalizados um imposto, terem que ter e serem penalizados e terem que pagar esse imposto de estoque de casas que têm para venda. E isso acaba por penalizar. Nós temos uma carga fiscal de cerca de 30%. Isso impede com que haja mais projeto, mais investimento. E um exemplo, na nossa vizinha Espanha, se há uma carga fiscal sobre a habitação nova de 10%. Por isso é preciso coragem para que se olhe para estas matérias de forma muito séria e que se faça essa redução. Caso contrário, não vai ser possível satisfazer a procura que existe neste momento. E isto, o Orçamento de Estado 2022 nem devia olhar, como se costuma dizer, duas vezes para estes temas. Devia-se ficar efetivamente claro para 2022 havia essa coragem para podermos ser mais fortes e beneficiar o investimento e beneficiar as famílias portuguesas, que é isso que nós estamos a falar em relação ao Orçamento de Estado. Muito obrigado, João. Manuel Puerta Costa, a pandemia trouxe grandes mudanças para a nossa sociedade, algumas que já passaram, outras que vieram para ficar, sendo talvez um desses melhores exemplos o teletrabalho e o trabalho à distância. Que impacto é que estas mudanças que assistimos no último ano e meio, 2 anos, poderá provocar no mercado imobiliário? Obrigado, João. Excelente pergunta. O tema da pandemia, de facto, no início, levou-nos a questionar
em que medida é que o imobiliário sobreviveria a este tema da ausência do local de trabalho e em especial, não tanto o imobiliário componente residencial, de que há bocadinho falávamos, mas mais o imobiliário componente escritórios e componente lojas e componente centros comerciais. Portanto, é uma dimensão enorme do imobiliário, do investimento imobiliário que se faz em Portugal. Provavelmente terão a noção de que estamos a falar de transações que se fizeram de mais de 3 mil milhões de euros nos últimos 3, 4, por ano, nos últimos 3 ou 4 anos. Este ano, devido à pandemia, provavelmente estaremos ligeiramente abaixo disso, mas ainda assim em números recordes, porque existe uma atração enorme pelo investimento imobiliário em Portugal por parte dos investidores estrangeiros e de alguns locais. Dito isto, a pandemia de facto não acabou com o imobiliário. Trouxe mudanças, trouxe uma mudança que é haver uma consciencialização que já vinha de antes da pandemia, mas uma maior consciencialização das empresas da necessidade de oferecer formas diferentes de trabalhar, e essa consciencialização vem não só com a pandemia, mas com a necessidade de atrair jovens talentos de todo o mundo, a necessidade de ter pessoas qualificadas que não são necessariamente portuguesas e, portanto, as empresas nacionais e multinacionais que abrem escritórios em Portugal, e isso é uma das componentes mais importantes que dá para entender que não mudou no pós-pandemia, ou seja, as multinacionais que estavam à procura de escritórios em Lisboa e no Porto continuam à procura de escritórios em Lisboa e no Porto, continuam a querer vir para o nosso país, porque o nosso país continua a ter as vantagens competitivas que demonstrou no pré-pandemia, a facilidade de línguas, um IT, leia-se uma capacidade tecnológica acima da média, boas infraestruturas de ligação dentro do país e, sobretudo, diria também uma paz social e um clima invejável. E, portanto, com estes requisitos todos, de facto, a situação do imobiliário de escritórios continua a ser uma clara vantagem para o investidor que quer diversificar a sua carteira de investimentos imobiliários. Dito isto, vamos ter escritórios provavelmente com mais espaço entre as pessoas. Vamos ter escritórios que, portanto, vão ter maiores comodidades para as pessoas. Aliás, se visitarem escritórios em que tenham sido feitas obras nos últimos 12 ou 24 meses, verão um escritório completamente diferente daquele que era o escritório de há 5 anos atrás, e, portanto, o trabalho remoto vai fazer parte das empresas, mas não vai de maneira nenhuma, do meu ponto de vista, até pode ser um complemento muito útil para não haver aumentos de rendas tão rápidos nos próximos anos, não haver uma pressão tão rápida na subida dos preços das rendas. Não sei se têm noção, mas em Lisboa, quando fazíamos um inquérito em janeiro de 2020 de quais eram as previsões para as rendas prime, já se apontavam para valores claramente acima dos 30 euros metro quadrado nas melhores zonas, 30, 32 euros metro quadrado, e nós claramente entre 20 e 21 não passamos dos 25, 26, 27 euros que já se praticavam em janeiro de 2000 para as zonas prime, para os melhores escritórios, para os melhores contratos, portanto, para obra nova. E, portanto, não houve uma evolução tão forte das rendas, o que do ponto de vista das empresas é positivo, tem menores custos, e do ponto de vista do investidor, tendo em conta o que aconteceu durante os últimos 24 meses e com a pandemia, também lhe dá um sentimento de segurança acerca daquilo que é o investimento em escritórios. Portanto, não foi só o residencial que não foi afetado, também a própria área de escritórios, apesar destas transformações, apesar daquilo que a pandemia nos trouxe, acho que os escritórios se demonstraram como um investimento muito resiliente no imobiliário. Obrigado, Manuel. João Sousa, pegando aqui numa coisa que o Manuel disse há pouco e que se referia aos investidores estrangeiros, este investimento estrangeiro no imobiliário representa uma larga fatia do investimento estrangeiro em Portugal. Segundo o Banco de Portugal, estamos a falar de cerca de mais de um quarto do investimento estrangeiro no primeiro trimestre deste ano. Continuamos ou não a ser um destino apetecível do ponto de vista do investimento imobiliário para quem vem de fora? Sim, a resposta de forma
muito, muito objetiva, continuamos a ser, e continuamos a ser realmente um destino em que os investidores olham para Portugal e sabem que podem e que têm e que existe margem de investimento. Não foi por acaso, mesmo em antes da pandemia, que uma das consultoras mais consagradas a nível mundial, saiu com um estudo em que Portugal encontrava-se no top 10 das economias europeias mais atrativas para investimento estrangeiro. Isto em ano de pandemia, ou seja, se houve aqui uma quebra de investimento no ano de 2020, é normal que assim seja, ou seja, estávamos perante uma situação de confinamento, e 2021 já veio aqui inverter aqui um bocadinho aqui a situação. O investimento direto de estrangeiro em Portugal de compra de propriedades no primeiro trimestre face ao igual período de 2020, indicam os dados do Banco de Portugal, aumentou quase 8 vezes. Ou seja, só neste primeiro trimestre os investidores sediados no estrangeiro injetaram cerca de 1,7 mil milhões de euros em capital na economia portuguesa. Trata-se de um arranque anual mais forte desde 2017, a melhor marca desde o ano 2000. Isto realmente são sinais claros que o investimento estrangeiro em Portugal continua a existir e existe essa vontade de haver esse investimento. Mas para haver esse investimento teremos que também ser nós a ter a coragem de saber que esse investimento investe em Portugal enquanto sentir estabilidade. Portanto, deixo aqui um alerta que qualquer tipo de limitação à captação de investimento no imobiliário, nomeadamente no residencial, vai acabar por ser um verdadeiro tiro no pé, ou seja, porque vai ser gravíssimo, porque Portugal tem muito investimento estrangeiro, a economia precisa de crescer e esse crescimento está muito alicerçado nesse investimento estrangeiro. Por isso, temos que dar aqui estabilidade fiscal, tornar Portugal acessível para quem quer investir, mas não só para quem quer investir, mas também para os estrangeiros que querem vir viver, criar raízes, viverem as suas reformas. Tudo isso é investimento estrangeiro. Portanto, Portugal é e continua a ser muito apetecível e todos os dados indicam de forma muito clara que vamos continuar a ter investimento estrangeiro. Claro, o governo tem que olhar e ter coragem de conseguir captar e dar mais-valias a quem quer estar a investir em Portugal, não só aos estrangeiros, mas também aos portugueses, como é óbvio, para conseguir captar, para conseguirmos crescer, porque nós precisamos de crescimento. E nesta altura é fundamental esse investimento, mas esse investimento está cá, não podemos a mandar embora. Muito obrigada, João. Para terminar, Manuel, faz hoje uma semana que o país entrou na última fase de desconfinamento. O fim da maior parte das medidas sanitárias trouxe mais confiança ao mercado e pergunto ainda que expectativas para este novo ciclo que começa. De facto, parece quase um milagre não sermos obrigados a usar máscaras na rua, entrarmos nos restaurantes sem certificado, enfim, há um conjunto de boas notícias que trouxe esta última fase do desconfinamento e para o imobiliário eu diria que as boas notícias tinham-se vindo a revelar pouco a pouco com o regresso das pessoas aos centros comerciais, aos locais de trabalho e, portanto, do ponto de vista micro, não tenho muito a acrescentar. Do ponto de vista macro, há que relevar algumas questões que eu acho que podem nos dar algumas interrogações para o futuro. Uma delas, que eu acho que todos nós temos a percepção, é que houve apoios muito fortes à economia portuguesa, europeia, americana, em todas as áreas, feitas quer por parte das autoridades monetárias, quer por parte dos governos. Ou seja, medidas
orçamental, por um lado, com um disparado dos déficits e medidas de ordem monetária com a emissão de moeda, entre aspas, fácil e com taxas de juros extremamente baixas em qualquer tipo de ciclo económico que tenhamos analisado. E, portanto, esse conjunto de medidas monetárias e orçamentais fizeram com que houvesse um atenuar muito grande da crise. Em Portugal o desemprego não disparou, em Portugal a construção continuou de forma clara e sem grandes problemas, e até agora em Portugal pelo menos poucos sinais há de haver qualquer ressurgimento de inflação. Mas esse é um tema que preocupa as autoridades monetárias, os bancos centrais, e nos Estados Unidos parece existir uma clara necessidade de retirar uma parte importante dos estímulos que foram introduzidos, e caso as autoridades europeias, e nomeadamente os bancos centrais, venham a seguir o mesmo caminho, é claramente um ponto de interrogação sobre aquilo que tem sido o caminho ascendente que os investimentos imobiliários em geral tiveram. Uma segunda coisa que gostaria também de destacar na questão das perspectivas tem a ver com o regresso do turismo. Portugal tem certamente um peso muito grande na sua economia do turismo, ou tinha em 2019, cerca de 15% do PIB era gerado na área do turismo, e uma das razões pelas quais as variações de PIB trimestrais que assistimos em 2020 e 2021 tiveram a dimensão que tiveram, teve a ver com praticamente paragem ou estagnação do setor turístico. Não havia viagens e não havia turistas estrangeiros. Vivemos praticamente dos turistas nacionais durante estes 18 meses. Isso, caso registremos um regresso das viagens da mesma forma que tínhamos há 2 anos atrás, certamente será muito positivo para a economia nacional e para o imobiliário nacional e para os hotéis nacionais em geral. E isso só irá ocorrer na medida em que houver uma confiança completa de que esta pandemia terminou. Um terceiro ponto que também gostava de destacar para a questão das perspectivas é que a Agenda Verde da Comunidade Europeia é uma agenda que tem impacto sobre a forma como se fazem edifícios, portanto, isto tem necessariamente implicações nos custos de construção, tem necessariamente implicações na forma como se faz certificação, tem um conjunto de variáveis novas que nos leva também a dizer que teremos melhor imobiliário no futuro, mais valorizado no futuro, mas não a fase dos crescimentos rápidos e acelerados do valor dos imóveis só poderá eventualmente continuar se tivermos uma inflação exagerada, e isso não será bom para ninguém. E, portanto, diria, como o Ferreiro faz, um no cravo e outro na ferradura, um otimismo relativamente moderado em relação a este futuro pós-desconfinamento. Muito obrigada, João Sousa, e obrigada também, Manuel. Obrigada pela vossa presença e obrigada também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode rever esta e outras talks no Facebook e no site do Jornal Económico. Tenha uma boa tarde.